Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. E nesse vídeo eu trago a saga A Casa do Espanto, uma saga pouco conhecida dos anos 80, mas que alguns dos filmes merecem apenas ser conferido. Mas antes não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se for novo, recomendando o vídeo para amigos e familiares fãs do gênero. E se quiserem também ajudar o canal, está aqui o Pix para dar aquela força. Agora, sem mais enrolação, venham comigo para esse vídeo. A Casa do Espanto, saga lançada entre 1986 a 1992, contendo 4 filmes do gênero terror e comédia. Uma saga pouco lembrada, mas que vale a pena para quem gosta de produções dos anos 80, com a franquia sendo produzida pelo Sam S. Cunningham, o diretor do primeiro Sexta-feira 13, que se inspirou nos filmes clássicos de Casa Assombrada, só que misturando todo o clima anos 80 com terror e comédia, em que o primeiro saiu em 86, chamado em inglês de House, mas no Brasil de A Casa do Espanto, para ser um título mais chamativo, e foi dirigido por Steve Miner, o diretor do Sexta-feira 13 parte 2 e 3, em que a trama do primeiro filme acompanha o escritor Roger, que escreveu um livro de sucesso, mas sua vida pessoal está problemática, tendo se separado da sua esposa após o único filho deles, chamado Jimmy, ter desaparecido. E para piorar, a sua tia acabou se matando. Então, durante o funeral, o Roger decide ir para a casa dela, morar por um tempo, para escrever o seu novo livro. Esse livro vai contar a sua experiência na Guerra do Vietnã. Só que conforme o tempo vai passando, eventos estranhos acontecem na casa, com ele vendo o fantasma da sua tia, avisando ele para ir embora, e toda meia-noite, quando ele abre um armário, surge uma criatura diabólica e tenta agarrá-lo, além de outros monstros, um demônio com vestido de mulher, outros com sorriso do Coringa, e por aí vai, cada um mais bizarro que o outro, com Roger tendo de se proteger de cada um deles, até que ele começa a desconfiar que seu filho Jimmy pode estar ali na casa em algum lugar, e descobre que no armário do banheiro existe um portal para outro mundo. E ao entrar nesse portal, ele vê outras criaturas e consegue encontrar o seu filho Jimmy, que está preso ali. Ele o solta e logo os dois passam a ser perseguidos pelo principal vilão da casa, que tem a ver com o passado do Roger, porque na Guerra do Vietnã ele tinha um colega chamado Big Ben. E durante uma patrulha, os dois foram encurralados por Vietcongues e o Big Ben foi ferido. Então ele pediu para o Roger acabar com a sua dor ou matá-lo. Só que o Roger não teve coragem, e o Big Ben foi capturado e torturado até a morte. Então ele voltou como um zumbi, sequestrou o filho do Roger como vingança e agora tenta matá-lo, perseguindo os dois pela casa, causando destruição. Só que o Roger descobre que o Big Ben pega força através do seu medo. Então Roger o enfrenta, vence seu medo, enfraquecendo o Big Ben. Então o Roger o destrói com a granada, e ao saírem da casa, os dois se deparam com a sua ex-mulher e voltam a ficar juntos. E assim termina. Então, como você pode ver, A Casa do Espanto é uma história simples, mas competente, consegue prender a atenção do início ao fim, com baixo orçamento, a produção é legal, consegue explorar bem a casa, todo o seu ambiente e as criaturas, os efeitos práticos estão bons, a maquiagem e os animatrônicos dos monstros, principalmente do Big Ben. O filme sabe equilibrar o terror com comédia, com cenas assustadoras e momentos engraçados. O William Katt, que faz o Roger, manda bem, consegue ser um protagonista que você se importa. É claro que o filme não é perfeito, tem alguns problemas, como outros personagens, os vizinhos do Roger, que não servem para muita coisa, apenas para ser alívio cômico e gerar problemas para ele, e alguns outros efeitos que envelheceram mal. Mas no todo é uma boa diversão anos 80. E dou então A Casa do Espanto a nota 7. Nas bilheterias na época, ele foi um sucesso, com orçamento de 3 milhões, arrecadou mais de 20, dando força para fazer uma sequência que saiu um ano depois, lançada em 1987, A Casa do Espanto 2, sendo dirigida por Ethan Wiley, em que a trama desse segundo é uma história independente com novos personagens, tendo apenas uma casa assombrada para juntar com a franquia, e acompanhamos o jovem Jesse, que vai morar na antiga mansão da sua família, em que foi embora quando bebê após seus pais serem mortos. Mas ao se instalar na mansão,
O seu amigo pateta, Charlie, aparece causando bagunça, e o Jesse, ao vasculhar nas coisas antigas do porão, acaba encontrando a foto do seu tataravô, que foi um pistoleiro do Velho Oeste. E seu tataravô está num templo asteca, segurando uma caveira de cristal com olhos de safira. E ao mostrar para o Charlie, ele tem a brilhante ideia dos dois irem para a cova do seu tataravô para tentar encontrar essa caveira e ganhar dinheiro. Os dois vão para o túmulo dele, começam a cavar e encontram a caveira. Mas ao tentarem pegá-la, o corpo do seu tataravô ganha vida e ataca os dois. Mas o Jesse se explica, dizendo que é seu tataraneto, e ele se acalma e faz amizade com os dois. Então o Jesse e o Charlie levam seu tataravô para a mansão para ficar ali escondido, e ele começa a contar a história. Ele foi um pistoleiro da época, cometeu alguns crimes, até que descobriu, num templo asteca, essa caveira que diziam ter poderes mágicos. E ele tinha um parceiro chamado Slim, que se tornou inimigo dele e queria pegar a caveira. Então ele matou Slim num duelo e ficou com a caveira, e ao morrer, se enterrou com ela, acreditando que traria ele de volta à vida com juventude. A primeira coisa aconteceu, mas a juventude não, ficando nessa aparência de múmia. E ele explica que tem que tomar cuidado com a caveira, porque ela abre portais para outras épocas, saindo outras pessoas que querem pegá-la. E ao colocarem a caveira na sala, a caveira abre outros portais. O primeiro é o Homem das Cavernas, que pega a caveira, e o Jesse e o Charlie vão atrás dele, entrando no mundo pré-histórico com dinossauros. E nesse mundo eles encontram dois animais que se tornam os animais de estimação deles. O primeiro é uma lagarta cachorro e o segundo um filhote de pterodátilo. Eles enfrentam o Homem das Cavernas e recuperam a caveira. Mas logo aparecem outros, que são astecas, pegam a caveira e levam para o templo deles. Então Jesse, o Charlie e outro cara aleatório, um eletricista, que dá uma de Indiana Jones, vão para lá e começam a enfrentar os astecas, recuperando a caveira e também pegando uma moça que ia ser sacrificada por eles. E essa moça faz par romântico com Jesse. Só que então aparece o último inimigo deles, que é o Slim, o antigo parceiro do seu tataravô, que também voltou à vida, querendo pegar a caveira. E após um confronto, o Slim acaba atirando no tataravô, o deixando mortalmente ferido. E antes de morrer novamente, ele explica para Jesse que foi o Slim que matou os seus pais. Então Jesse, com raiva, pega as armas do seu avô e vai confrontar o Slim. E após um confronto, o Jesse consegue matar o Slim, o deixando em pedaços. E não querendo mais ficar ali, o Jesse usa a caveira de cristal para abrir um portal para o Velho Oeste, levando o seu avô, que o enterra ali, e ficando com o Charlie e a sua nova namorada ali naquela época, vivendo agora felizes para sempre. House 2, the second story. This place gives me the creeps. Então, A Casa do Espanto 2, para mim, é um filme inferior ao primeiro, já que aqui é uma comédia pastelão. O anterior sabia misturar muito bem terror com comédia, esse aqui não. É uma piada atrás da outra, em que algumas funcionam, já outras são bem fracas, muito ridículas. Com o filme começando bem, até que bem sério, com os pais do Jesse sendo mortos pelo Slim, mas depois via essa comédia, principalmente por causa do Charlie, que é um personagem bastante chato. O Jesse também não é um bom protagonista, se comparar com o Roger, muito pateta também, além do filme desperdiçar uma boa ideia. Essa trama de uma caveira abrir portais para outras épocas é uma boa história. Daí é para criar um bom filme de terror com essa trama. Mas o filme desperdiça essa ideia através dessa comédia escrachada, com os pontos positivos sendo alguns efeitos práticos que são bacanas, e essa ideia, misturando Velho Oeste, dinossauros e tempos astecas. É uma bagunça, mas pelo menos nisso o filme foi criativo. Mas no todo é uma decepção. Mas se você não se incomoda com essa comédia pastelão e quer apenas um filme para rir com os amigos, talvez o filme funcione. Então por causa disso, eu até recomendo ele. Mas não espere o mesmo nível do primeiro. E dou então A Casa do Espanto 2 a nota 4,5. Na época, nas bilheterias, o filme arrecadou 10 milhões, ainda um sucesso se comparar com o orçamento de 3 milhões, só que bem menor que o anterior. Mesmo assim, deu força para fazer uma sequência, e saiu em 1989, A Casa do Espanto 3, que no começo não seria o terceiro filme, e sim um filme diferente, chamado The Horror Show. Mas por se passar numa casa, e tendo a mesma equipe de produção dos filmes anteriores, decidiram colocar, mudando o título, para fazer parte da franquia, sendo dirigido por James Isaac.
em que a trama do filme acompanha o detetive Lucas, que há algum tempo está atrás de um serial killer chamado Max Jenke, que matou centenas de pessoas, e acaba encontrando ele, tendo um confronto, só que nisso outras pessoas morrem, incluindo o seu parceiro. Mesmo assim, ele consegue prender o Jenke, que acaba sendo condenado à morte na cadeira elétrica, com o Lucas indo assistir pessoalmente à sua execução. Só que durante a execução, o Max, mesmo ferido, consegue se levantar e fala pro Lucas que ele vai voltar para pegar ele. E por causa da eletrocução, o Max acaba se tornando um espírito vingativo que pode controlar o espaço-tempo, alterando a realidade, e acaba indo para a casa do Lucas e começa a atormentá-lo, o deixando louco, fazendo com que sua mulher e seus filhos o veem como um psicótico. E por causa disso, o Lucas acaba se encontrando com um parapsicólogo chamado Peter, explicando para ele o Max ganhou esse poder, podendo mudar tudo ao seu redor e assombrar as pessoas, ficando mais forte. E o único jeito de detê-lo é dar, mais uma vez, um choque elétrico no mesmo nível da cadeira elétrica, para ele ficar numa forma física e desse jeito poder matá-lo. Só que nisso, o Max acaba fazendo mais bagunça e mata o namorado da sua filha. E ao encontrar um corpo, o Lucas acaba sendo preso, acusado da morte. E o Max acabou matando também o Peter. Então o Lucas, na cadeia, acaba fugindo e volta para sua casa para enfrentar o Max. E chegando lá, acaba encontrando seu filho morto e sua filha com a criatura parecida com o Max na sua barriga, já que ele criou essa nova realidade para servir de inferno para o Lucas. E o Lucas então encontra o Max com a sua esposa e os dois começam a se enfrentar. Só que o Max é mais forte e subjuga o Lucas, o espancando. Só que o Lucas encontra uma máquina e faz com que o Max fique preso nela, dando uma descarga elétrica nele. E com isso, a realidade desaparece, voltando para sua casa normal, e o Max fica na forma física, dando chance para o Lucas atirar nele e o mata mais uma vez, conseguindo assim vencer com sua esposa salva e seus filhos vivos, voltando a ser uma família feliz, com eles então se mudando da casa. E assim termina Casa do Espanto 3. The Horror Show. This is just... Então o filme eu acho divertido, bem melhor que o anterior, mas também tem seus problemas. Mas começando com os pontos positivos, a produção é bacana, consegue fazer uma atmosfera de terror bem intensa, com esse aqui sendo o filme mais sério da franquia, misturando um terror slasher com Casa Assombrada. O ritmo é legal, as atuações estão boas, com Lance Henriksen fazendo o Lucas, que manda bem fazendo esse detetive, trazendo a característica de um detetive durão, mas que mesmo assim começa a sofrer por estar perdendo a sua família pensando que está louco. É um personagem bem trabalhado que você se importa com ele. E o Brion James, fazendo o Max Jenke, também manda muito bem, fazendo esse psicopata sádico com toques de humor negro, praticamente um Freddy Krueger, só que usando um cutelo, com várias cenas memoráveis, além do filme ser o mais violento da franquia, com algumas partes sangrentas. Só que os filmes têm seus problemas, infelizmente, como muitos filmes de terror na época, ele sofreu cortes da censura, então o filme é bem mais violento. E mesmo sendo um filme bem sério, tem algumas partes de humor que não funcionam muito bem, como o Max, vestido de mulher, atacando o Lucas num sonho, além dele aparecer como um frango, falando com o Lucas. É uma cena bem tosca, além do final, que poderia ter sido mais intenso. Daria mais peso pro Lucas se algum dos seus filhos morresse mesmo, não ficasse apenas nesse mundo fantasioso criado pelo Max. Mas no todo, o filme é divertido, dá pra assistir, bem melhor que o anterior, e eu recomendo. É uma produção até que bacana, boas atuações, algumas cenas violentas, mesmo com a censura, dá pra assistir, e todo o clima da época. E dou então a Casa do Espanto 3, a nota 6,5. Nas bilheterias da época, o filme foi um fracasso, já que no mesmo ano saiu um filme semelhante, chamado Shocker, 100.000 volts de terror, do Wes Craven, que tinha uma história parecida. Mesmo assim, não param por aí e decidiram fazer um quarto filme da Casa do Espanto, só que agora é lançado direto para vídeo, saindo então em 1992, A Casa do Espanto 4, sendo dirigido por Lewis Abernathy, em que esse aqui tenta fazer como se fosse uma sequência do primeiro filme, mas de forma independente, apresentando mais uma vez o Roger, só que aqui eles mudaram muita coisa, tendo a esposa Kelly, só que agora, ao invés de um filho, ele tem uma filha chamada Laurel, e que eles estão visitando a antiga casa da família do Roger, só que não é a mesma casa do primeiro, aqui é outra, pertenceu ao seu pai.
que está localizada numa costa deserta e desolada. E o Roger também tem um meio-irmão chamado Burke e tem incomodado ele porque quer comprar a casa. Só que o Roger não quer isso por causa do juramento que fez por seu pai. Só que após visitarem a casa e estar indo embora de carro, acabam sofrendo um acidente, o Roger morre, a sua esposa sobrevive e sua filha acaba ficando paraplégica. Então, sem ter mais para onde ir, elas decidem morar na casa do pai do Roger. E ao se instalarem ali, a Kelly acaba presenciando visões fantasmagóricas bizarras, como a pizza que fala e cospe nela, que ela consegue destruir a pizza, chuveiro que jorra sangue, além de sentir a presença do Roger. Então a Kelly acaba indo conversar com um amigo da família do Roger, um índio, que explica para ela que as terras da casa foram dadas de presente para o bisavô do Roger. E essa terra tem um local que é a ligação do mundo dos espíritos, onde a casa foi construída. E esse lugar foi colocado um selo, e que o Roger está na casa, mas não está em paz porque a morte dele não foi um acidente. E é então que a Kelly, através de visões, acaba descobrindo que o Burke, o meio-irmão do Roger, foi o responsável pela morte dele, porque o Burke trabalha com uma empresa de lixo tóxico e precisam ter aquela casa para depositar esse lixo, e por isso o Burke precisa da casa. Mas como o Roger não vendeu, causou um acidente com seus capangas atirando no pneu do carro para a casa ficar com ele. Mas como sua esposa e a filha sobreviveram, a casa ficou para elas. E então ele manda os seus capangas tentarem assustar elas para irem embora, mas a Kelly resiste. Então eles tentam tacar fogo na casa para desse jeito elas morrerem ou irem embora, mas nisso os capangas acabam tendo visões bizarras, vendo cada um deles como um inseto gigante e acabam atirando um no outro, se matando. E a casa pega fogo com a Laurel dentro. Então a Kelly tenta salvar sua filha, e por causa do incêndio, o selo embaixo da casa, que tem o mundo espiritual, acaba se rompendo, saindo uma cachoeira inundando toda a casa, e essa água acaba fazendo com que a Laurel volte a andar novamente. Então as duas conseguem sair da casa vivas, e o Burke é enganado pela casa a confessar tudo em frente à polícia, e acaba sendo preso. E nisso a Kelly e a Laurel sobrevivem e acabam vendo o Roger perto delas, se despedindo, agora estando em paz. E agora as duas tranquilas. E assim termina esse quarto filme. Então, pra mim, A Casa do Espanto 4 é o pior da série, até pior que o segundo, já que aqui parece um remake do primeiro, só que bem pior, mudando tudo, além de matar um personagem logo no começo do filme, de um jeito anticlimático. Algumas cenas sem sentido, já que os espíritos da casa querem ficar em paz, mas porque ficam atormentando a Kelly, ao invés de contar para ela todo o segredo. Além de algumas partes que parecem uma paródia do Ghost, como Roger falando com a Kelly em sonhos, além dele no final se despedindo. O filme tenta ser um pouco sério em algumas partes, mas novamente tem muitas cenas de comédia pastelão, principalmente envolvendo os capangas do Burke, que são patetas. O que salva o filme é mais algumas cenas, uma parte da pizza, que é meio ridícula, mas até que ficou hilária, o patrão do Burke, que é um anão doente, e castiga o Burke por falhar na missão de forma bem nojenta. E a Terry Trias, como a Kelly, consegue ter uma atuação decente, com o peso de perder o marido e ter que cuidar da sua filha, ao mesmo tempo que tem essas visões pensando que está louca. Mas no todo o filme é o mais fraco, mas se você quiser assistir toda a franquia, vá em frente, veja pelo menos uma vez. E dou então A Casa do Espanto 4 a nota 3. E após a recepção negativa desse quarto filme, a franquia parou por aí. Só que recentemente veio a notícia de que estão planejando fazer um remake da Casa do Espanto, novamente produzida pelo Sam S. Cunningham. Resta saber se vai sair um bom filme. E para finalizar, deixo aqui o ranking dos filmes, do melhor ao pior, em que o melhor é o primeiro com nota 7, depois o 3 com nota 6,5, o 2 com nota 4,5 e o pior o 4 com nota 3. Então, gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixe aí nos comentários, como sempre. Deixe aí também se assistiram os filmes da Casa do Espanto e qual o favorito de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!